Oi, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre os conjuntos, que é a primeira matéria de matemática do ensino médio. Conjuntos é um conceito primitivo que indica agrupamento de objetos ou pessoas, etc. Esse agrupamento é normalmente representado por números ou letras. Os componentes de um conjunto eles são chamados de elementos, e ele pode ser representado por meio de diagrama ou por chaves. Então, se eu quero representar um conjunto dos números naturais pares menor que 10. Então, representando por um diagrama, que se chama diagrama de Venn, eu coloco conjunto A, e vou colocar todos os números pares naturais menores que 10. Então, 0, 2, 4, 6 e 8. Essa é a representação pelo diagrama de Venn. Já entre chaves, eu coloco conjunto A é igual a 0, 2, 4, 6 e 8. A letra N vai representar o número de elementos de um conjunto. Então, nesse caso, N no conjunto A é igual a 5. Um conjunto unitário, ele possui apenas um elemento. Conjunto vazio, ele não tem nenhum elemento. Então, ele é indicado ou pelas chaves, sem nenhum elemento dentro, ou dessa forma. E conjuntos iguais são aqueles que possuem os mesmos elementos. De pertinência e inclusão. Elas são feitas de acordo com um elemento com conjunto ou com a relação de conjunto com outro conjunto. Então, se eu quero dizer que um elemento N, ele pertence ao conjunto A, eu vou usar esse símbolo. Esse símbolo significa pertence. Se ele não pertence, é só eu cortar. Já na relação de um conjunto com outro conjunto, por exemplo, se eu tenho um conjunto B e um conjunto A. Se tiver representado dessa forma, o conjunto B ele vai estar contido em A. Ou se tiver sim, representa a mesma coisa, significa que o conjunto A contém o B. E nesse caso, todos os elementos do conjunto B também vão estar no conjunto A. Então, eles vão ser iguais. Se eles estiverem cortados, vai ser o contrário. Pelo menos um elemento do conjunto B não vai estar no conjunto A. As operações entre os conjuntos. Numa operação de união, eu vou ter o seguinte. Vamos pegar um conjunto representado pelo diagrama de Venn, colocar dois conjuntos, né? Conjunto A e um conjunto B. Coloco aqui alguns números. Se eu for representar a união entre eles, vai ser A em união com B é igual a chave, e eu coloco todos os elementos que estão aqui. Outra operação também é a interseção. Nesse caso, vão ser os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Como o 4 e 3, eles estão no meio aqui, eles estão nos dois. Então, o A tem o 4 e o 3 e o B também. Nesse caso, vai ser chamado de interseção. Opa. Já na diferença entre os conjuntos, vai ser o elemento que vai estar só em um conjunto. Então, se eu quero a diferença do A para o B, eu vou colocar só o 1 e o 5, que vão ser os elementos que vão restar nele. Porque o 4 e o 3 vão estar nos dois, e o 9 e o 7 vão estar só no B. Então, se B está contido em a diferença A menos B, ela vai ser chamada de complementar de B em relação a A. E nesse caso, ela vai ser representada dessa forma aqui.
Então, esse símbolo aqui, ele vai ser igual a A menos B. Conjuntos numéricos. Primeiro conjunto são o conjunto dos números naturais. Ele é representado por N. E ele engloba todos os números de 0 até infinito. Segundo conjunto são o conjunto dos números inteiros. Ele é representado por Z. E ele engloba os números infinitos antes e depois de 0. Então, aqui, todos os números negativos, né? E podendo só começar aqui do menos 2 mesmo. Então, fazendo uma relação com as operações dos conjuntos, a gente pode perceber que a interseção, ela está presente dos números naturais inteiros do 0 até o infinito. E se eu for fazer a diferença entre os conjuntos, por exemplo, do Z, dos números inteiros para os números naturais, vão ser os números negativos, os números infinitos antes de 0. Próximo é o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. Os números racionais, eles podem ser qualquer número que podem ser representados por fração. Então, ele engloba os números inteiros e os números racionais, porque eu colocando 10 sobre 2, isso vai ser igual a 5. E 5 é um número inteiro e um número natural. Por exemplo, menos 21 sobre 7 vai ser igual a menos 3. E isso vai ser um número inteiro. Ele também pode englobar números com decimais exatas, ou finitas também, ou dízimas periódicas. Então, 0,25 vai ser um número racional, porque ela pode ser representada por 1 sobre 4. Assim como a dízima periódica de 0,222, que ela vai ser representada por 2 sobre 9. Já os números irracionais, representados por I, eles vão englobar os números que não vão poder ser expressos por frações com termos inteiros. Então, por exemplo, as raízes, raiz de 2, por exemplo, que é igual a 1,41 aproximadamente, esse sinal significa aproximado, e o número π, que é igual a 1, igual não, aproximado, a 3,14, 15, 92 e etc. Já os números reais, representados por R, eles vão ser a união entre os números racionais e irracionais. E um outro número que nós vamos estudar mais para frente são os conjuntos dos números complexos, representados por C. Os intervalos reais, eles são representados por colchetes, por linhas ou por chaves. Então, colocando dois números aqui, 1 e 9. Se eu tô querendo citar todos os números entre 1 e 9, contando 1 e o 9, eu vou representar ou por chaves primeiro, que vão ser x, que vão ser todos os números entre 1 e 9, né? Pertence ao conjunto dos números reais, em que aí vou colocar o primeiro número, o x e o 9. Se eu for citar o 1 e o 9, eu coloco em que x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 9. Fecho a chave. Representando por colchetes. Eu coloco um colchete fechado entre 1, coloco o 1 e o 9 dentro. E por uma linha, coloco uma reta com uma seta para dizer que os números continuam. Uma bolinha colorida, que vai representar igual a 1, em que o 1 e o 9 vão ser citados, então, coloro os dois.
o 1 e o 9. E aqui eu marco representando que são os números entre eles. Opa! Agora, se eu não quiser citar o número 1 e o número 9, eu vou começar aqui da mesma maneira. Só que aqui eu não vou colocar o sinal de igual. Na forma dos colchetes, eu coloco um colchete aberto. E nessa forma da reta, é só eu não colorir a bolinha. Então, se eu quiser citar aqui só o número 1 ou só o número 9, só o número 1, por exemplo, eu coloco o sinal de igual aqui, coloco o colchete fechado só aqui e coloro só essa primeira bolinha. Da mesma forma, o número 9, se eu quiser citar só ele, eu coloco o sinal de igual, colchete fechado aqui continua aberto e coloro só a bolinha do 9. Agora, se eu quiser representar, por exemplo, todos os números do 1 para frente, eu começo da mesma forma, x pertence ao conjunto dos números reais, em que x é maior ou igual a 1. Nas chaves, como eu vou citar o número 1, eu coloco ela fechada, chave não, no colchete. Coloco o número 1 e todos os positivos infinitos. E na reta aqui, coloco uma bolinha colorida do número 1. E vou marcar tudo até o final. Lembrando que tem sempre que colocar essa setinha para representar os números seguintes que vem. Gostaria só de fazer uma correção aqui. Como os números são infinitos, o colchete ele vai ser aberto. Então, vai ser representado dessa forma aqui, na verdade. Vamos fazer um exercício agora sobre esse conteúdo. Ele diz o seguinte: em uma sala de aula, a professora de matemática decidiu fazer um levantamento dos lanches comprados pelos alunos. A professora verificou que, em um total de 35 alunos, 19 compraram salgado. Destes, 4 compraram pizza e salgado. E 7 alunos não compraram lanche esse dia. Quantos alunos compraram apenas pizza? Então, eu vou resolver esse exercício pelo diagrama de Venn. Coloco dois conjuntos aqui, sendo um dos alunos compraram salgado e outros alunos compraram pizza. 7 alunos não compraram nada, então eu represento eles num conjunto separado. 4 alunos compraram pizza e salgado. Eu já coloco ele no meio dos dois. E 19 compraram salgado. Esse 19 já tá contando com esses 4 que também compraram pizza. Então, eu faço 19 menos 4, que dá 15. Para saber os que compraram só pizza agora, eu coloco um x e vou somar tudo. 15 mais 4 mais 7 mais x igual ao total de 35 alunos. 15 mais 4 mais 7 é igual a 26, mais x igual a 35. Separando aqui a incógnita, fica 35 menos 26, x é igual a 9. Então, 9 alunos compraram apenas pizza nesse dia. Vamos fazer mais um exercício agora, dessa vez com 3 conjuntos. Em um curso de idiomas, foi feita uma pesquisa com adolescentes para verificar quais línguas estrangeiras eles gostariam de aprender. O resultado foi: aqui tem vários dados sobre o resultado da pesquisa, são muito grandes, então, de acordo com o exercício, a gente vai fazendo. As línguas são 3, inglês, espanhol e italiano. Então, eu faço 3 conjuntos. Esse para inglês, esse para espanhol e esse para italiano. Uma dica muito importante é sempre começar
quando tem vários itens enumerados assim, sempre começar pelo último. Então, 7 gostariam de aprender inglês, espanhol e italiano. Então, o espaço aqui que junta os 3 conjuntos é esse aqui. Então, eu já coloco o número 7. Próximo é, 9 gostariam de aprender inglês e espanhol. Inglês e espanhol tá aqui, só que eu já tô contando com esses 7 aqui, que também são os que gostariam de aprender italiano. Então, 9 menos 7, 2. 10 gostariam de aprender italiano e espanhol. Italiano e espanhol é esse espaço aqui, são 10 menos 7, 3. 12 gostariam de aprender inglês e italiano. Inglês e italiano aqui, 12 menos 7, 5. 25 gostariam de aprender italiano. Esses 25, eu vou subtrair o 5, o 7 e o 3. Então, 25 menos 5, 20, menos 7, 13, menos 3, 10. Então, apenas 10 gostariam de aprender só italiano. 24 gostariam de aprender espanhol. 24, aqui eu vou tirar 2, o 7 e o 3. 24 menos o 3, 21, menos 7, 14, menos 2, 12. 12 gostariam de aprender só espanhol. 23 gostariam de aprender inglês. Então, 23 menos 2, 21, menos 7, 14 e menos 5, 9. E a pergunta final é, quantos adolescentes foram entrevistados? Aí, aqui é só somar tudo isso, que vai dar 12, mais 10, mais 9, mais 7, mais 5, mais 3, mais 2. Coloquei todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem todos aqui. Então, eu somo todos, vão dar 2 mais 9, 11, mais 7, 18, mais 2 aqui, né, pra ficar mais fácil. 18 mais 2, 20, mais 5, 25, mais 3, 28. 2 mais 2, 4. 48 alunos foram entrevistados nessa escola de idiomas. Essa foi nossa aula sobre conjuntos e espero que tenham entendido bem. Até a próxima aula.